Efésios, capítulo 6. O texto diz assim, olha, versículo 13. Todos acharam? Digam amém. Diz assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao inimigo no tempo do mal. Deixa eu perguntar, este é um tempo do mal, irmãos? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? Amém ou não? Digam comigo, então, depois da batalha, ficarão de pé e firmes. Amém? Diga, eu estou em Cristo. Eu faço parte da família de Deus. Aleluia. Podem sentar-se, amados. Irmãos, a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, ele traz lições profundas para a igreja, com temas variados e relevantes para o crescimento da nossa fé. Claro que a Bíblia ela é um livro de fé. Estávamos hoje em casa, só eu e a pastora, e foi uma conversa assim, bem desproposital. Eu deitado na minha cama, e ela cuidando de algumas coisas, fazendo algumas coisas, eu disse para ela assim, eu vou contar para vocês, para que ninguém fique pensando mal de mim. Estava deitado na minha cama e eu comentei com ela, falei para ela, estou sentindo as minhas pernas geladas. E ela fez um comentário que eu não vou me lembrar agora qual foi o comentário que ela fez. Ela diz assim, mas isso aí é coisa de velhinhos. Foi isso. Foi mais ou menos isso. Não foi bem essa frase, mas foi mais ou menos isso que ela disse. Eu não lembro exatamente a frase. Se você tem a idade que eu tenho, sabe o que significa, não é? As pernas ficar geladas, porque a circulação já não tem mais aquela mesma, entendeu? Não é a mesma coisa. Aí eu falei para ela, assim, mas você sabe? Eu falei para ela, ainda bem que eu tenho você. Você sabe que a Bíblia diz que Davi, rei de Israel, velhinho como estava, ele começou a reclamar das pernas geladas. Vocês já leram isso na Bíblia, não? Quem já leu? Já. As pernas geladas, os pés não esquentavam mais. Aí ele comentou com alguém de dentro do palácio, e alguém falou para ele o seguinte: ô rei, o senhor precisa arrumar uma jovem para deitar nos seus pés, para aquecer os seus pés. Bom, por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque a Bíblia é um livro de fé, e aí ela fez um questionamentozinho, né? Ela fez um questionamentozinho, que é um questionamento que a maioria das pessoas fazem, sobre alguns textos bíblicos, algumas coisas que a Bíblia fala, algumas coisas que estão escritas na Bíblia. Tem pessoas que quando lê dizem, não, isso aqui não está na Bíblia, não, isso aqui não é de Deus, não, isso aqui não pode ser de Deus. Mas na verdade, tudo é testemunho. Essas coisas são testemunhos do que acontece com os seres humanos. Todo ser humano é igual, de hoje, de ontem e de amanhã. Vai ser sempre igual.
ele vai nascer bonito, mas não dá para dizer com cara de quem que aparece, né? Eu estava comentando com o Márcio que mulher tem um feeling diferente do homem para definir imagens. Elas são mais, elas têm uma diferença. O homem não define muito. Ah, é bonito, mas não tem muito. Mas as mulheres, pode ver, toda mulher que chega perto de uma criancinha que acabou de nascer, nossa, parece muito com a mamãe. Aí o outro chega e diz assim, nossa, parece com o papai. E aí nasceu aquela frase que você já conhece, que toda criança nasce sem uma definição de imagem, mas é assim que nasce, e vai crescer, vai ganhar energia, vai ter imunidade, vai se tornar forte, vai entrar na adolescência com muita energia, vai se tornar um jovem, vai se tornar um adulto, vai ganhar a vida profissionalmente, vai construir a sua história, vai viver uma família, e vai ter uma história para contar, para quando ficar velhinho e os pés ficarem gelados e os movimentos não forem os mesmos mais, a única coisa que ele faz com muita excelência é contar as peripécias do passado. Isso é coisa nossa, não muito eu, tá? Mas é coisa nossa. Então Paulo está escrevendo, estou comentando isso com vocês porque Paulo escreve a carta aos Efésios para dar uma diretriz, uma orientação para os irmãos. Olha os assuntos que Paulo trata na carta aos Efésios. Primeiro, Paulo ora por eles, pedindo que eles tenham sabedoria espiritual. Primeiro assunto, esse povo precisa de sabedoria, esse povo precisa de uma direção, esse povo precisa saber tomar decisões. Ele estava vivendo um momento, a igreja estava vivendo um momento confuso. Então Paulo diz assim, estou orando por você, estou orando pela sua vida, eu quero que Deus dê sabedoria para vocês, porque tem momento, irmãos, tem momento que decisões não são fáceis de ser tomadas, tem momentos que decisões são confusas. Gente, o que eu faço nisso? E aí a gente decide emocionalmente. Vocês sabem que é assim, não é? A emoção toma conta da gente, a emoção toma conta, e aí falta oxigênio no cérebro, e aí falta aquela sensibilidade para entender o momento, entender o que está acontecendo, então, entender as coisas que estão à sua volta, e aí emocionalmente acabam cometendo erros. Paulo está dizendo, eu oro pedindo que vocês tenham sabedoria. Segundo, deixa eu orientar vocês, eu preciso orientar vocês, eu preciso dar uma palavra de orientação para vocês. Vivam em paz e vivam em união. Paulo diz, vivam em paz e vivam em união. Nós precisamos, a igreja precisa, a família precisa, os seres humanos precisam desta palavrinha tão pequena, mas tão mais importante do que dinheiro, mais importante do que prazer, mais importante do que adquirir coisas, mais importante do que honra, do que nome em outdoors, mais importante que qualquer coisa é ter paz. Eu costumo dizer, eu falo isso em casa constantemente, com amigos de vez em quando eu converso sobre isso, eu falo para eles, olha, gente, é melhor ter paz do que estar certo. É melhor ter paz do que estar certo. Tem pessoas que dizem, mas eu estou certo. E esse negócio de estar certo
muitas vezes destrói família, destrói ambiente, destrói a saúde, destrói. Então Paulo diz: vocês precisam viver em paz, tenham paz. Lembra o que Jesus disse? A minha paz eu vos dou. E Paulo está dizendo que a paz, ela é mais importante, e a unidade, ela nos fortalece. Amém ou não? Uma pessoa que tem paz consigo mesmo, uma pessoa que tem paz com Deus, uma pessoa que tem paz com o ambiente que ela vive. Desculpem. Uma pessoa que tem paz com a família, paz com a esposa, paz com os filhos, paz com os irmãos, paz, irmãos. Irmãos, é preciso ter paz. Paulo está dizendo assim: vocês querem sobreviver? Gente, se não houver paz e não houver união, não precisa de Covid para se destruir. Não precisa. A falta de paz e a falta de união destruirá a vida de uma pessoa. Então Paulo está dizendo o quê? Vocês precisam viver em paz e união em Cristo. Em Cristo, paz em Cristo, união em Cristo, Cristo o cabeça, Cristo o Senhor, Cristo o Salvador, Cristo o Todo-Poderoso, Cristo o Rei dos Reis, aquele que prometeu que um dia vai voltar para nos buscar. Eu preciso dessa paz, nós precisamos dessa paz. Éfeso precisava dessa paz. Terceiro, mostra a eles que agora eles são a habitação do Senhor. Irmãos, isso não é novo. Os problemas de relacionamento com Deus não é novo, é coisa antiga, é coisa que vem lá do princípio da igreja. A igreja tinha problema nos primeiros 60 anos de igreja, ela já sofria o problema da falta de compreensão. Quem é que eu sou? O que é que eu sou? Por que que eu vou à igreja? Por que que eu me assento no banco da igreja? Por que que eu pego na mão de um irmão? Hoje nem isso a gente pode fazer. Mas por que que eu pego na mão do irmão e digo para ele? Alguns dizem paz do Senhor, outros dizem paz seja convosco, outros dizem assim graça e paz, e outros simplesmente dizem assim bom dia, boa tarde, boa noite. Mas quando se pega na mão, essa pessoa está se relacionando. E a pergunta é: por que que eu estou aqui? Estou aqui, irmão, eu estou aqui não é porque eu acho o lugar bonito, eu não estou aqui simplesmente porque o prédio é suntuoso, eu estou aqui porque Cristo é o Senhor da minha vida e eu sou a habitação do Senhor. Você é a habitação do Senhor. Cristo deve habitar em você. Cristo tem que ser o Senhor da sua vida. A última palavra em qualquer situação tem que vir de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então Paulo está dizendo para eles: vocês são a habitação do Senhor. Lá no início, 60 anos de igreja, não mais que isso, eles já estão confusos, eles já não sabem quem é que somos, o que é que nós somos, por que é que nós estamos fazendo isso, por que é que eu estou cantando essas coisas aqui, por que é que eu tenho que ouvir essas coisas, por que é que eu tenho que dar, entre aspas, dar dinheiro. Paulo está dizendo para ele: vocês são a habitação do Senhor, o Senhor habita em vocês, vocês fazem parte de um corpo, vocês são casa espiritual, vocês são nação santa, vocês são propriedade exclusiva, Deus habita em vocês, Paulo está dizendo. Quarto, Paulo lhes revela o plano de Deus e ora pelo crescimento espiritual deles. Tudo isso você vai encontrar na carta aos Efésios. Ele está dizendo que Deus tem um plano. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua casa, Deus tem um plano para a sua família, Deus tem um plano para os seus filhos, Deus tem um plano para você. Vocês precisam entender, Paulo está dizendo para eles: vocês precisam entender que Deus tem um plano para vocês. Deus tem um plano, e vocês precisam crescer. Vocês têm que crescer, cresçam espiritualmente. Crescimento, irmãos, crescimento não acontece no conforto.
Crescimento não acontece na facilidade. E quando nós tratamos de crescimento espiritual, o crescimento espiritual, ele surge na nossa vida através das lutas, através das adversidades, através dos conflitos, através dos problemas que enfrentamos. Porque nós aprendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que é que Paulo está dizendo? Queridos irmãos de Éfeso, Deus tem um plano para a sua vida. Você precisa estar dentro do plano de Deus. Você precisa estar no propósito de Deus. Você precisa deixar que Deus seja o Senhor da sua vida. Quando nós lemos a carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Então Paulo está dizendo para eles que Deus tem um plano, e o plano de Deus é perfeito, e dentro do plano de Deus eles precisam crescer. Eles precisam crescer dentro do plano de Deus. Todo crescimento que não é administrado, que não é orientado, que não tem regras, todo crescimento que não tem um princípio básico, ele se torna um monstro. Se torna um monstro. Não há muitos dias atrás, talvez, muitos dias que eu quero dizer anos, acho que há um ano atrás talvez, eu vi um vídeo de um menino de 14 anos de idade, com 2,40 metros de altura. Ele vai crescer até que idade? Quando ele chegar na idade de parar o crescimento, as pernas dele não estarão aguentando mais o peso do corpo, os joelhos dele já não suporta mais o peso do corpo, porque cresceu totalmente fora do princípio, das regras do crescimento normal. Não sei se são essas as palavras que definem isso claramente, mas o que eu quero dizer é que o crescimento ele tem uma regra, ele é orientado, ele é definido por aquilo que rege a vida da gente. Crescer normal, né? Crescer dia a dia, crescer a cada momento, crescer passo a passo, ganhar a estrutura necessária no momento certo, ganhar a estrutura necessária no momento certo. Eu não posso ter uma estrutura de adulto sendo um menino ou um adolescente, mas eu não posso também ter uma mentalidade infantil tendo um corpo de adulto. Tem que ter crescimento, e Paulo está falando sobre isso com eles. Quinto, se eles, como um corpo, devem viver em unidade, como uma verdadeira família, então eles precisam ser o quê? Filhos da luz. Amém ou não? Eles precisam ser filhos da luz. Por que Paulo menciona filhos da luz? Ô irmãos, porque nós vivemos num mundo onde as trevas têm dominado. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm sido dominadas pelas trevas. São filhos das trevas, pessoas que não conhecem Deus, que não têm um princípio de vida. Sexto, assuntos para os irmãos de Éfeso: viver pelo poder do Espírito é o dever da igreja. A igreja precisa viver pelo poder do Espírito. Cantamos pelo poder do Espírito, adoramos no poder do Espírito, pregamos no poder do Espírito, pelo menos subentende-se que é assim. Oramos no poder do Espírito, e quando caminhamos para a nossa vida, vamos para os nossos problemas, vamos para os nossos desafios, vamos para a nossa casa, vamos enfrentar as nossas lutas, precisa ser no poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus precisa ser o nosso norteador,
O Espírito de Deus tem que ser o nosso mentor. O Espírito de Deus tem que nos conduzir. O Espírito de Deus, cumprir as solenidades do casamento é dever de todos os casados. Não vou nem desenvolver esse tema aqui, mas Paulo está tratando desse tema na carta aos Efésios. E para terminar o conteúdo da carta, então ele fala sobre obediência daqueles que são servos obedientes, que obedecem aos seus senhores, não apenas quando o Senhor está presente, mas que obedecem todo o tempo. A minha obediência não deve ser porque alguém está me olhando, alguém está me vendo. Eu não devo obedecer só porque alguém está me vendo, mas eu devo obedecer porque eu tenho uma lei espiritual no meu coração. Eu pertenço a Deus, eu sou servo de Deus, eu sou amado por Deus, Deus me ama, Ele cuida de mim, Ele é Senhor da minha vida, porque Ele me trata com amor respeitoso. E ao concluir o assunto sobre a carta aos Efésios, o principal tema, que é unidade e comunhão, então Paulo traz uma palavra final para concluir o assunto e dizer para a igreja que ela pode viver com excelência. A igreja precisa viver com excelência. A nossa fé tem que ser uma fé excelente. A nossa crença precisa ser excelente. A nossa maneira de pensar tem que ser uma maneira de pensar de excelência. Então Paulo fala sobre o que agora? A armadura de Deus. Ele deu o norte para a igreja, do capítulo 1 ao capítulo 6, até o versículo 12. Do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 12, Paulo está dando um norte para a igreja. Paulo está dando uma direção para a igreja. Paulo está dando cuidado, proteção, orientação, oração, ensino. Paulo está dizendo para eles tudo o que eles precisam para que eles possam viver com excelência. Mas agora Paulo diz o seguinte: para que vocês possam viver com excelência, vocês precisam de uma última coisa. O que é que nós precisamos, pastor? Paulo, o que é que nós precisamos? Nós precisamos da armadura de Deus. A igreja precisa da armadura de Deus. Diga comigo, armadura. Você acha que essa palavra é plural ou é singular? Singular? Não é. Não é. Essa palavra é plural. Armadura, ela define um conjunto, de coisas. Por exemplo, tomem a armadura de Deus. A primeira coisa que você precisa usar como fazendo parte da armadura de Deus é ferramentas de proteção. Precisamos de ferramentas de proteção. Para não viver batendo a cabeça de um lado para o outro, o capacete da salvação. Irmãos, conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Provérbios 24, 3, 4 diz assim: com conhecimento se constrói uma casa. Com conhecimento. Seria justo perguntarmos, em alguns casos de decisões de casamento, o que você quer a respeito do seu casamento? O que você espera a partir do momento que você se casar? Essa é uma dúvida que paira na vida de todas as pessoas. Uma grande maioria das pessoas tem um problema seríssimo. Salomão está dizendo que uma casa precisa ser construída com sabedoria. Uma casa precisa ser construída com conhecimento. Esse conhecimento nos é dado através de uma palavra. A palavra que Paulo usa para isso é cinturão da verdade. Cinturão da verdade. Coloque o cinturão. Esse cinturão da verdade
se fôssemos pensar em nível de guerreiro, de guerra, no sentido literal da palavra, o cinturão, ele é para dar segurança na coluna do guerreiro e no abdômen do guerreiro, para que esse guerreiro, ele, ao fazer força, ele não tenha problemas abdominais e nem problema de coluna. Então o cinturão da verdade, ele é equilíbrio. Agora eu pergunto para a igreja hoje aqui, o que é que dá equilíbrio para a nossa vida cristã? O que é que dá equilíbrio para a minha fé? A fé não pode ser cega, a fé não pode ser obsoleta, a fé não pode ter base em coisas, a fé não pode ter base em coisas. A fé precisa de um alicerce, e o alicerce da fé é a palavra de Deus. Amém ou não? É a palavra de Deus. Segunda, couraça da justiça. O que é uma couraça? É aquele apetrecho que o guerreiro usa no peito para se proteger dos dardos, das lanças, enfim, das flechas, enfim. Josué capítulo 3, verso 5, irmãos. Josué capítulo 3, verso 5 diz assim: medita neste livro de dia e de noite, e então você fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diga comigo isso: medita neste livro de dia e de noite, então você fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse conselho o Senhor, o próprio Deus, deu para Josué, quando ele estava assumindo a liderança do povo de Israel. Então, coração protegido, Salmo 119, guardei no meu coração, para não dardos inflamados do maligno. O pecado é como um dardo inflamado do maligno. E Davi, o salmista, está dizendo o seguinte: eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E um pouquinho mais adiante, no versículo 105 do mesmo Salmo 119, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, coração protegido, coração guardado. E tem um outro texto na palavra de Deus que diz assim: de tudo que se deve guardar. A gente guarda dinheiro quando pode, a gente guarda o carro na garagem, a gente guarda as coisas direitinho para que não se estrague, para que não se perca, né? É horrível quando você chega num ambiente e vê os negócios tudo jogado de um canto para outro, né? Então guarda. Mas de tudo que se deve guardar, a palavra de Deus diz assim: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Precisamos guardar, porque o coração é centro de emoções. Não, claro que não está falando desse órgão que pulsa o sangue, não. Mas está falando de uma consciência, está falando de um estilo de vida, está falando de um propósito de vida que pode destinar-me para o bem ou para o mal. Então eu devo guardar o meu coração. Terceiro, eu preciso ter agilidade. Eu não posso ser lento, eu não posso ser lerdo. Eu preciso ter agilidade, eu preciso me mover com segurança, eu preciso caminhar com segurança. Qual é o apetrecho do guerreiro que eu tenho que usar? A Bíblia diz assim que eu tenho que calçar os sapatos do Evangelho. Eu tenho que calçar o sapato do Evangelho, tenho que guardar minha vida na palavra e tenho que andar pela palavra de Deus com segurança. Salmo 40, versículo 1 e versículo 3 diz assim: Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.
o que é que nos dá firmeza, o que é que nos faz caminhar com segurança, o que é que faz a gente se mover na medida certa, né, irmãos? Não é correr demais e não é ser lento demais, é ter um ritmo. Nós precisamos ter um ritmo, nós precisamos manter o ritmo. Precisamos manter o ritmo. Quarto, Paulo fala sobre confiança em Deus. Confiança em Deus é descrito como sendo o escudo da fé. O escudo da fé. O escudo é aquela arma de proteção que ela não é fixa. Ela não é fixa. Você pode mover ela para todos os lados, porque você não sabe de que lado que o inimigo vai atacar você. Você não sabe de que lado que você vai ser atingido. Então precisa do escudo da fé. Ao menor sentido de perigo que possa ocorrer, você sabe que o escudo da fé vai proteger você. Toda ferramenta preparada contra ti, diz Isaías, não prosperará, e toda arma será destruída, diz o Senhor. Foco e objetividade é uma ferramenta que é descrita em Éfeso ou em Efésios como sendo o capacete da salvação. Foco e objetividade. Foco, meus pensamentos, aquilo que está aqui, eu preciso pensar corretamente, eu preciso ter foco, eu preciso enxergar as coisas direito, eu preciso ter objetividade. E o texto, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: estejam alertas, estejam alertas. Em um outro texto, eu não posso ficar entorpecido, eu não posso estar entorpecido, eu não posso estar embriagado. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu também na carta aos Efésios, dizendo: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para manter o foco, nós precisamos manter o foco. A única arma de ataque que nós temos são 5 armas de defesa. A única arma de ataque que nós temos descrita aqui é a espada do Espírito. Porque quem já está armado com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com os sapatos do Evangelho, apenas a espada do Espírito é suficiente para atacar e desbaratar o inimigo que vem contra nós. A palavra de Deus diz assim: vindo o inimigo contra nós como uma enxurrada, traduzindo a expressão lá, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. A minha bandeira é o Evangelho. A nossa bandeira é a palavra de Deus. A nossa luta não é contra inimigos físicos. A nossa luta é contra inimigos espirituais, invisíveis, do mundo espiritual. Paulo divide em 4 categorias esses inimigos contra quem nós temos que lutar. Ele diz que nós lutamos contra principados, contra potestades, contra forças espirituais da maldade, contra espíritos dominadores das trevas. Então, a compreensão que eu tenho quando leio a carta de Éfeso, eu vejo Paulo preocupado com uma igreja que está deixando de lado a palavra de Deus. Eu vejo Paulo preocupado com uma igreja que está preocupada com emoções, com sentimentos, com vontade própria, com desejos pessoais, mas que se esqueceu da palavra de Deus. Então ele está chamando de volta a igreja para voltar para a palavra de Deus. E eu creio, irmãos, escolhi esse assunto para compartilhar com vocês nesta noite, porque eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de chamado de Deus, para que nós voltemos para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar para a leitura da palavra de Deus. Estava conversando com
acho que foi a esposa do pastor Jonas, no momento lá em casa conversando, ela diz assim: pastor, meu avô tem 106 anos de idade, fazem 80 anos que ele lê a Bíblia inteira, uma vez por ano. 80 anos, todo ano ele começa a ler a Bíblia e ele vai até o final. Terminou, ele começa de novo. 80 vezes. Quantas vezes já? Quantas vezes que eu já li? Quantas vezes que nós já lemos? O quanto que a Bíblia é importante para nós. Eu vejo aqui nesse assunto de Paulo, irmãos, um tema que pode mudar a história da nossa vida. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que as coisas estão muito emocionais, a vida está muito emocional, e escolhemos muitas vezes caminhos e decisões que causam muitas vezes até mesmo desamores na vida da gente. Então Paulo nos ensina, e eu creio que por causa disso Deus deixou à nossa disposição a sua armadura. Deus deixou à nossa disposição. Não é para pastor, não é para obreiro, não é para pessoas que estão trabalhando na obra, é para todos os crentes. É para todos os crentes. Eu vou terminar com Salmo 91. Salmo 91, vocês conhecem bem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. E depois um pouquinho abaixo ele segue dizendo: praga nenhuma chegará na sua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. E ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Terminando, o último versículo diz assim: ele me honrará e eu lhe darei a minha salvação.